Vamos lá falar da Cobra Coral, o tricolor do Arruda que ganhou a concorrência do misto do Mato Grosso, não do Mato Grosso do Sul, mas sim do Mato Grosso, pela aquisição do atacante Jonathan Ribeiro. Jonathan Ribeiro foi um jogador que mencionávamos aqui em outra edição do nosso programa, que o Santa tinha um, digamos, pré-contrato assinado com o jogador, tendo em vista que é um atleta que fez boa campanha com a camisa do Ipiranga. No Ipiranga foram 41 partidas, 4 gols anotados, 1 assistência, titular da equipe durante boa parte da campanha do Clube Gaúcho na Série C do Campeonato Brasileiro, mas que o Santa estava sozinho na parada. O Santa estava ali com pré-contrato assinado, expectativa de que o jogador pudesse vir tranquilamente à capital pernambucana e ser um novo reforço para o ataque. No entanto, o clube mato-grossense, o misto, ele atravessou a negociação de Santa Cruz e pode, quem sabe, fechar com o atleta. É bom a gente refrescar a memória do torcedor coral que Jonathan Ribeiro, atacante de 31 anos, passou pelo misto em 2023. Foram 8 partidas com 3 gols marcados. E há uma ótima relação de Jonathan com a diretoria do misto. Por isso, esse interesse da equipe lá do centro-oeste do país na volta do jogador ao futebol mato-grossense. Então, o Santa aqui, inclusive, né, já está considerando analisar novos nomes, por conta da demora até do atleta em responder às mensagens corais em relação às tratativas. O Santa sempre encaminhando situações para que pudessem ser debatidas entre as partes. No entanto, havia uma certa demora por parte do jogador. Então, por essa demora, o Santa, até como já havíamos falado aqui dentro do nosso programa, mencionou o nome de Zé Arthur, né, jogador de 27 anos, que até então estava no Laguna do Rio Grande do Norte e tem passagens pelo Central de Caruaru, e seria uma das alternativas do Santa no mercado na busca por esses atletas. Até mesmo porque o Santa não pode ficar esperando a boa vontade de um determinado jogador. O Santa vai ter que partir para cima na busca de novos reforços. E em caso de uma negativa por parte de Jonathan Ribeiro, que já era para muitos dado como certo, né, o Santa vai atrás de outros jogadores que possam ser esse motorzinho da equipe. O Santa já tem Tiaguinho, né, que nessa função é um atleta que atua pelos lados do campo. E no caso do Jonathan Ribeiro, poderia também ser esse ponta, né, mas é um cara que funciona mais como um meia atacante. E é a posição com a qual o Santa está buscando, né, para incrementar em seu plantel. Então há essa novidade em relação ao caso do meia atacante Jonathan Ribeiro, de 31 anos, que o Santa estava só na parada, mas o misto do Mato Grosso, ele aparece agora como uma outra equipe interessada na aquisição deste atleta. E a grande novidade, pelo menos até então desta semana, já vinha se arrastando essa história desde o final de semana passado, é que o Santa Cruz está tentando convencer o atacante Henrique Dourado a jogar no tricolor em 2025. Henrique Dourado, para que todo mundo saiba, experiente atleta, né, com passagens do futebol brasileiro e também fora do país. Tem passagens aí por Palmeiras, Cruzeiro, Vitória de Guimarães, Fluminense, Flamengo, né, Chapecoense recentemente, né, na temporada 2023. E estava até então na Portuguesa, 11 jogos, 1 gol anotado na disputa do Campeonato Paulista. E na Série C disputou a terceirona com a camisa do Botafogo da Paraíba, onde em 10 jogos acabou marcando 2 gols. Em 2023, o Santa já se mostrou interessado em Henrique Dourado, que é conhecido por muitos, né, como Henrique o Ceifador, né, até pela sua comemoração dos gols. Henrique Dourado, ele levou essa negativa do Santa na temporada de 23 por conta de um interesse da própria Chapecoense, que acabou levando o jogador, e ele chegou a disputar partidas com a Chape na Série B do Campeonato Brasileiro. É um atacante de 35 anos, né, um cara que chega com esse perfil com o qual o Santa ele busca no mercado. No entanto, existem os empecilhos que podem atrapalhar essa negociação ou a tentativa do Santa Cruz de vinda de Henrique Dourado à capital pernambucana. A primeira delas, e não menos conhecida da torcida, os altos salários. É bom a gente destacar que
Ainda em 2023, ele chegou a defender as cores do Cruzeiro. Chegou a ser jogador do Cruzeiro, foi jogador da Chapecoense, partiu para a Portuguesa e depois para o Botafogo da Paraíba. Aí o torcedor pode até questionar: Anderson, no Botafogo, seria um salário alto para os padrões do Santa? Atualmente sim. Até porque a gente viu a equipes da Série C estarem pagando algo em torno de 50, 60 mil reais mensais para um centroavante, né, para um jogador de ataque, e no Botafogo da Paraíba não foi diferente. Na Portuguesa, Anderson, os padrões de valores praticados com o Henrique Dourado, eles também foram altos? Foram sim, porque a Portuguesa estava disputando o Campeonato Paulista. A gente sabe que o mercado paulista ele é muito aquecido no começo da temporada e os valores eram bem parecidos ou um pouco até superiores do que os praticados no Botafogo no decorrer deste ano. Na Chapecoense e no Cruzeiro, minha gente, eu não vou nem falar, né, porque a comparação salarial ela chega a ser impactante e absurda, né, se levarmos em consideração os padrões financeiros do Santa. O segundo ponto é justamente esse, essa atração paulista. Por ele ter se mostrado neste ano na Portuguesa, outros clubes eles podem se mostrar interessados. E não apenas os clubes da Série A1. Eu hoje trago uma situação que ela é bem interessante. Você pode perceber que as equipes da Série A2 do Campeonato Paulista, elas também ganharam um poder aquisitivo a mais em relação a equipes interioranas, né, do futebol mineiro, equipes do futebol carioca, ou até mesmo as grandes equipes do futebol do Nordeste, que em alguns momentos vêm buscar jogadores no futebol, né, do interior paulista no segundo semestre. Então, a atração do futebol paulista e de outras praças também, que podem ser mais interessantes até do que defender as cores do Santa, também pode ser um empecilho nessa situação. E o que é que o Santa aposta? O Santa está apostando em quê para ter Henrique Dourado? O Santa está apostando numa vitrine, para quem sabe alavancar a carreira do atleta que anda em baixa. A gente percebe que em outras situações, como por exemplo 2017, no Fluminense, ele em 59 jogos fez 32 gols e deu 2 assistências. Números bem diferentes do que a gente tem acompanhado comumente no futebol brasileiro, do Henrique Dourado, que vem em baixa, e mesmo com um maior número de jogos aí nessas equipes citadas há pouco, é um atleta que tem poucos gols marcados. Então é um atleta que está embaixo. O Santa está tentando essa vitrine para alavancar sua carreira e consequentemente contar com um grande nome para o ano que vem. Lembrar que o Santa já tem uma opção para esse setor, e trata-se de Gilvan, né? Gilvan, que foi o homem do gol marcado contra a equipe do Central, que deu ao Santa a possibilidade de disputar a Série D em 2025. O Gilvan já foi emprestado para 3 equipes nesse meio tempo, depois que saiu do Santa. Disputou a Série D com a equipe do Sergipe, chegou a jogar partidas do Campeonato Mineiro do Módulo 2 com o RT, lá de Patos de Minas, e recentemente subiu de divisão da 2ª para a 1ª divisão do futebol do Distrito Federal com o Sobradinho, e sendo um dos destaques da equipe. Em 8 jogos, 7 gols marcados por Gilvan, praticamente um gol por jogo, ou seja, um cara que com 31 anos, né, é a opção com a qual o Santa hoje conta para a referência do ataque. Mas o Santa está tentando um nome mais experiente para quem sabe compor esse setor, e tem hoje o nome de Henrique Dourado em sua lista, que não é o único, mas que é um dos nomes que a diretoria do Santa Cruz está tentando viabilizar no mercado a sua vinda às repúblicas independentes do Arruda.